Olá, eu sou o Rafael e estou de volta depois de um tempinho para um dos últimos tópicos dessa parte mais geral da comunicação não verbal. Hoje falando da paralinguagem, que nada mais é o que está por trás das palavras. Então a linguagem, de um modo geral, faltou um N aqui. Basicamente, ela consiste em como nós dizemos, mas não apenas isso. Por exemplo, se for quando a gente se expressa sem usar as palavras, ou seja, apenas por gritos, vocalizações, outras formas, assim como os outros animais fazem, também estamos fazendo uso dessa paralinguagem. Mas aqui o destaque principal vai ser para, então, essa diferença entre o que a gente diz, que às vezes pode passar um outro significado, ou podemos fazer isso intencionalmente, ou não, mas e a outra pessoa ela pode ficar com uma interpretação nesse sentido. Por exemplo, é, um dos aspectos é o tom de voz, então nós podemos passar, por exemplo, um tom de ironia pelo jeito que abordamos diferentes questões. Podemos expressar emoções, então foi o tema lá do outro vídeo. Dependendo do modo como a gente usa a voz, por exemplo, a raiva pode ficar é, transparecendo. Além disso, outros aspectos que influenciam o uso da paralinguagem é a velocidade. Então, falar mais rápido ou mais lentamente interfere na compreensão, como a pessoa absorve a mensagem, próprio volume. Então, as pessoas que falam mais alto ou falam mais baixo, isso tem uma implicação para o contexto esportivo. Por exemplo, lá alguém já deve ter visto lá no tênis tem os jogadores lá que fazem, as jogadoras também que fazem um barulhão quando jogam lá os gritos. Tem também a própria torcida, que não no tênis, mas principalmente nos esportes coletivos, a torcida também influencia bastante através dos seus comportamentos vocais. Também a própria articulação da voz. E aqui alguns destaques que eu ainda faria nesse sentido. Dois aspectos que têm relação com o uso da paralinguagem também. O primeiro deles é o sotaque. Então, vocês já devem ter tido a experiência de ir para algum lugar em que é um pouco distante de onde você cresceu, de onde você se acostumou a viver, e pessoas que falam de maneiras diferentes das quais você está acostumado, e isso influencia na sua percepção. Claro que temos que ter cuidado para não haver preconceitos. Então, claro que vai gerar uma estranheza porque não é algo que nós estamos acostumados no dia a dia a, a lidar, mas isso não pode interferir nas oportunidades, é, então no julgamento de considerar alguém melhor ou não do que outro.
Mas claro que influencia, é algo que influencia na nossa percepção. Eu mesmo tive a experiência de trabalhar quase um ano em cidades do interior, então no começo é, é um pouco estranho. De repente, todo mundo falando diferente do que você está acostumado, mas aí quando eu voltei para São Paulo passar uns dias, eu até percebia que o meu próprio, assim, de tanto estar exposto a um determinado modo de falar, eu mesmo já, algumas palavras, eu dava uma travada, né, de volta, quando voltei para São Paulo, mas depois de algum tempo acaba é, recuperando, né, voltando ao que era antes, mas isso é interessante, né, até pensando tem gente que vem, acho que quanto mais jovem a pessoa passa por essa transição de cidades, acredito que ela tem mais facilidade. Agora, outras que já vêm com um pouco mais idade, então tem uns colegas do serviço, por exemplo, que são do Rio de Janeiro, então eles têm lá o sotaque, que aí não mudam, né? Acho que até uma questão de identidade também, a pessoa querer preservar o modo regionalizado dela de falar, isso deve ser totalmente respeitado, seja qual for o contexto de atividade física ou mais geral. E por hoje era isso, mais para incluir esse tópico que também é interessante, embora eu não tenha tanto domínio, mas espero que tenha ajudado um pouco. Obrigado.